Glória a Deus, bom dia, bom dia. Querido, estamos aqui para trazer a segunda mensagem de hoje sobre o resumo da escola bíblica que já foi enviado para você em áudio hoje. E o primeiro vídeo já está aqui na nossa plataforma. Então esse é o segundo vídeo de hoje que gravamos sobre o tema Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então estamos hoje na parte número 31 desse tema e já enviamos em áudio e vídeo para dezenas de grupos de WhatsApp dentro e fora do Brasil que estão conosco esse tema, e hoje estamos falando da chamada de Judas. Judas foi chamado, foi escolhido, foi eleito para um grande trabalho, mas não entendeu nada. Como tem multidão de gente, irmão, igual Judas, que está lá, mas não entende as consequências de ser igual Judas. Por isso nós estamos trazendo essa mensagem, porque muitos hoje estão nas igrejas como membro e como liderança, igual Judas. E esse alerta de hoje é para que eu e você nunca possamos ser alguém igual. Característica de Judas. O texto que a gente leu no primeiro vídeo foi João 6,70, que Jesus disse: eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Então, nós estamos falando de pessoas, irmãos, que o diabo teve acesso na vida de Judas. Por exemplo, lá em João 13:2 diz: acabou a ceia, pôs Satanás no coração de Judas que o traísse. Então, olha como é uma pessoa que o diabo usa. Ele agora se torna um traidor. No vídeo anterior você viu que ele era um ladrão. João 12:6. Ele roubava tudo, ele era o tesoureiro, tudo que ele pegava ele roubava. Assim como tem multidões hoje de líderes ficando ricos com o dinheiro da igreja, comprando mações. Tem um aí que comprou uma fazenda cheia de gado por 15 milhões de reais. E eu vi um dia antes dele comprar essa fazenda, ele dizendo: quem pode dar uma oferta de 50 reais? Nós estamos precisando de 15 mil reais, 15 milhões, que é para fazer um trabalho para a igreja, não sei o que. Aí depois vem um repórter, que está aí, tudo isso no YouTube, pergunta: você tem uma fazenda de 15 milhões? Eu não tenho. Aí o repórter pega uma cópia que ele pegou no cartório do compra e venda e diz: está aqui, ó, você tem. Chega, ele amarelou, tá aí o vídeo, tá no YouTube. Aí ele diz: comprei para a igreja. Sim, mas quem toma conta é teu irmão. Quem toma conta lá é teu irmão, não é a igreja. Lá não tem membro, não tem crente. Quem toma conta é teu irmão. Como que você comprou isso para a igreja se é teu irmão que toma conta? Ele deu uma desculpa lá, ficou por isso mesmo. O certo é que é um dos homens mais ricos do Brasil, esse pregador do evangelho, que quando começou a pregar não tinha nem 10 centavos na mão. Então uma pessoa dessa está fazendo o quê? Se esse dinheiro ele não pegou de nenhuma herança, se nenhuma empresa deu uma oferta para ele, disse: a oferta é tua, não é de igreja, é para ti. Aí ele implica no que ele quiser. E se ele for bondoso, se ele for um cristão, ele diz: ó, isso aqui é Deus que me deu, uma parte é para mim, outra é para a obra, que é outra coisa. Para não ser igual Judas, que não tinha nenhum cuidado com os pobres. Ele era ladrão, João 12:6. Mas aqui diz que ele era um traidor. Então, em João 13:2, ele é um traidor. Não já imaginou, irmão, você agora ser um membro de uma igreja e ter essa atitude de Judas? O que? Sou um traidor. Claro que você não vai chegar no púlpito
e nem no culto de rua, e nem pelas redes sociais, e dizer: gente, eu sou o missionário Wagner, eu sou um traidor. Ninguém faz isso, irmão. Nenhum ser humano, a não ser que ele seja doido. Mas o que ele faz? Ele se camufla. É igual aquele camuflado lá de Mateus 7,15, que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês vestido, olha aí, ó o terno aqui, ó, vestido como se fosse uma ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,15 ao 20. Quem disse foi Jesus. Então tem muita gente se camuflando, porque está muito bonito, uma pregação bonita, uma placa bonita, muitos membros, aquelas cadeiras bonitas na igreja, aquela Bíblia grande que ele usa para pregar. Parece que a pregação é do cristianismo mesmo, mas o comportamento é só ali. Quando sai dali, quem conhece ele de perto vê que ele é um camuflado, porque no coração o diabo está dominando. Querido, você tem cuidado, que o diabo tem dominado multidões. Dominou Judas, que andava com Jesus. Imagine eu e tu. Como disse Pedro: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então Pedro está dizendo: olha, pode ser pregador, pastor, governador, presidente da república, general, coronel, delegado, soldado, pode ser quem for, o diabo está em derredor. Deu lugar, já sabe. Imagine quando somos traidores, aqueles que ali e acolá, né, já está tentando derrubar fulano, cicrano. Quando chega aqui diz: eu te amo, mas por trás está, olha, metendo a tesoura em fulano e cicrano, mas quando está na frente da pessoa, abraça, beija. Outra coisa que nós vimos aqui, irmão, na questão de Judas, é que ele traiu Jesus com um beijo. Marcos 14:44. Ele já tinha vendido tudo, ou melhor, ele já tinha consertado com aqueles que queriam matar e prender Jesus. Já tinha acertado que iria vender ele por 30 moedas de prata, tá certo? E o que ele fez? Ele contratou que ele deveria fazer um sinal, porque os guardas que foram prender não conheciam Jesus. O guarda ficava lá no quartel, então eles não conheciam Jesus. Os líderes que mandaram prender, mandaram os guardas prenderem. E Judas disse: olha, ele está ali, está pregando, está orando, está com muita gente lá, e como você não sabe, faz o seguinte: aquele que eu beijar, pode prender ele, que é esse que vocês me deram e vão me dar as 30 moedas de prata. Tá bom. E ele fez exatamente isso. Ele foi lá, beijou Jesus, e os homens, prenderam ele, prenderam Jesus. Então, olha uma das coisas do traidor, irmão. Muitas vezes tem gente te beijando, te elogiando, pegando na tua mão, te chamando de homem de Deus, de mulher de Deus. Mas cuidado, porque tem muitos Judas por aí, que o diabo usa. Para quê, irmão? Para ficar com falsidade contigo. Olha, a Bíblia diz que no meio do cristianismo tem o joio e o trigo, ovelha e bode. Então não são todos os cristãos. Então tu tem que vigiar muito com certos tipos de pessoa que te abraça, que te beija, que te elogia, que tu pensa que é homem de Deus, mas muitos não estão nem aí para ti. Pelo contrário, se ele puder, ó, deixa morrer para lá, morre para lá. Ah, fulano está com uma dificuldade muito grande, eu não vou ajudar, mas qualquer coisa, bora se beijar,
bora aqui dizer que somos cristãos. Jesus disse em João 13:35, ele diz para os discípulos, inclusive para Judas, ele disse: todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre vocês. Então muita gente olha por aí, a gente brigando, e em casa, barraqueiro, brigador, fere um ao outro, mas na hora do sexo, e Jesus diz: tu é um Judas, porque aí dentro tu beija, tu abraça, tu elogia, mas do lado de fora, daqui a pouco o diabo entra em ti, te dá uma setada, aí começa a humilhar, a ferir. Por isso que eu escrevi um livro que a gente leva por aí, quando a gente dá seminário para casar, chama-se Separados para o pelo Casamento. Viu, irmão, que nós escrevemos mais de 100 livros sobre vários temas. Um deles foi esse, Separados pelo Casamento. Por quê? Porque muitos de nós, irmão, quando estão namorando, oh, eu te amo, oi, e não sei o que, não sei o que. Depois que casa, passa um tempo, o diabo dá uma afinetada nele, uma setada. Como o Salmo 91 diz para o verdadeiro crente: não temerás seta que voe de dia, nem peste que assola meio-dia. Mas para o ímpio, essa promessa não vale, ele pega mesmo a setada, aí daqui a pouco está beijando, te beijo, te beijo, te beijo, mas daqui a pouco o diabo dá uma setada nele, aí começa a briga, viu? Humilhar o outro com palavras, ferir com palavras, demonstrar ódio, orar até para o outro morrer, porque ele é o endemoniado, ele é o Judas naquele casamento, ou ela também, porque todos os dois podem fazer a mesma coisa. Basta dar lugar para o diabo, como Paulo diz, e não dê lugar ao diabo, Efésios 4:27. Então, muitos de nós faz que nem Judas, te beijo, mas não tenho cuidado contigo. Se eu tivesse cuidado, não teria momento nenhum de eu deixar o diabo me usar contra você, como o diabo usou Judas contra Cristo. Irmão, já imaginou se todos os cristãos fossem igual Judas nessa questão aí? Se todos os discípulos dissessem: bora matar Jesus, bora acabar com ele, e vamos dizer que Deus permitisse, não haveria cristianismo hoje na terra, não haveria a palavra Cristo, nem Bíblia, nem igreja, salvação não existiria, só existiria igrejas, ou melhor, religião de perdição. Haveria o islamismo, o espiritismo, o hinduísmo, macumbaria, idolatria, menos o cristianismo para salvar vidas. Tudo que o diabo queria com aquele beijo, com aquela traição, era destruir o cristianismo, para nunca haver cristianismo. Se todos os 12 fizessem a mesma coisa que o diabo estava intentando através de Judas, não encontrou espaço através dos outros, mas achou através de Judas. Mas se Deus permitisse que Judas destruísse todo o cristianismo, e se Deus decidisse deixar que todos os 12 fossem iguais, cadê o cristianismo? Só havia pessoas perdidas na terra, era todo mundo, todo o tempo com o pé na boca do vulcão. Viu de Apocalipse 20:10-15, que um dia diz a Bíblia que o mundo inteiro vai ser julgado para ser lançado no lago de fogo, e o papel do cristianismo é pregar sobre isso, avisar: não seja como Judas, ou então tu vai lá ser julgado e lançado no lago de fogo, do Apocalipse 20:10-15, cuidado com isso. Outra expressão que vemos em Judas, irmão, está aqui, ó. Sim, toda quinta-feira aqui nessa igreja, em Camboa, em frente à difusora, de 7 da noite até 9 da noite, toda quinta de noite, acontece os estudos da Bíblia aqui. Convido até você que está aqui perto, que possa querer vir participar, você que não é membro, não tem igreja, né,
não é membro de nada, você quer vir, venha para fazer parte, somar para ser um corpo. Nunca traga mala de Judas, mas se não, pode vir, que Deus quer contar com você aqui. Ponto. Então ontem, teve estudo bíblico aqui, um dos irmãos perguntou: será que se Judas se arrependesse, Deus daria uma chance para ele? Claro. Outro perguntou: tinha que ter um Judas? Seria mesmo Judas o único que atrair Jesus? Ele foi escolhido só para isso, para atrair? Não. Sabe o que aconteceu com Judas? Um negócio chamado profecia. O que é isso? Antes que Judas nascesse, Deus já sabia quem seria ele. No Antigo Testamento, mais ou menos no ano 1000 a.C., quando Davi escreveu o Salmo, viu, irmão? Já estava profetizado, quer dizer, Deus usou Davi para avisar. E o Novo Testamento confirma que tudo que Judas fez é para que se cumprisse o que foi dito acerca de Judas, assim como hoje. Muitos de nós estão na igreja, mas Deus já sabe quem tu vai ser. Você pode cantar, pregar e orar, ser líder ou não, Deus sabe se tu vai para o inferno ou para o céu, mas a chance Ele está dando para todo mundo. Por isso Ele escolheu Judas, como João disse, Jesus disse em João 13:18, Jesus disse: olha, eu sei quem eu tenho escolhido, eu sei. Quer dizer, Ele sabia todos quem era. Ele conhecia os 12, e Ele disse: um de vocês vai me trair, eu sei quem é. Então, irmão, por quê? Primeiro, Judas era o cumprimento de uma profecia, assim como hoje nas igrejas e em toda geração onde tem cristão, vai ter gente que Deus, antes que essas pessoas nascessem, Deus sabia quem ela era. Então olha aqui o texto, para dizer que o que Judas fez e o que ele decidiu exercer como comportamento de um endemoniado, de um traidor, de um perdido, sempre, sem nunca se arrepender, porque Deus sabia, como tem na igreja gente que nunca vai se arrepender de nada, e Deus sabe antes dela nascer, que ela nunca vai se arrepender de nada. Por isso tem gente, irmão, que antes dela nascer, Deus já sabe: olha, isso não vai prestar, mas eu vou dar chance, eu vou colocar ela nesse planeta Terra, para ver se alguém vai pregar e ela vai dizer: rapaz, eu vou mudar. Porque aí Deus também muda a sentença com o juiz, que a Bíblia diz que Ele vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, 2 Timóteo 4:1-2. Então, mas Judas é igual a qualquer um, que Deus sabe, dentro do meio, por exemplo, aqui, diáconos, essa igreja que tem diácono, tem pastores, tem cantores, tem mulher que ora. Deus sabe antes delas nascerem o que elas vão optar e dizer: não mudo, minha mala do meu velho homem eu levo. Quem mente, mente, quem rouba, rouba, quem trai, trai. Quem quer ser gay para sempre, vai ser para sempre. Quem quer ser um inútil para sempre, vai ser um inútil. A culpa não é de Deus. Ele veio salvar todos, diz João 3,16. E Ele sabe quem são esses todos no meio de hoje. Por exemplo, quase 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Ele sabe quem é que vai poder ir trabalhar, porque nunca quer ser igual Judas. E Ele sabe quem é aquele que diz: eu quero ser igual Judas e não me arrependo nunca. Vamos lá aqui, a profecia sobre Judas, Atos capítulo 1, logo depois de João, vem um livro da Bíblia chamado Atos, quer dizer, os passos, as obras, as ações que a igreja primitiva praticou depois da ressurreição de Jesus. Por isso que o nome desse livro é Atos dos Apóstolos.
capítulo 1, verso 15, se lê assim. Vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, se lê assim. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, quer dizer, logo depois que Jesus ressuscitou, todos aqueles que ele pregou, que eram multidões que andavam com ele, apenas 120 se tornaram cristãos, o resto se perdeu, um deles foi Judas. Olha aí, ó, multidão recebeu a chance de, ouvindo a pregação de Jesus, correr para fazer o que Jesus disse. 99% disse: tchau, vou viver minha vidinha do jeito que eu estou. Apenas, diz o texto, 120 pessoas se tornaram discípulos, pregadores, repetidores da mensagem. Foi através desses que as primeiras igrejas surgiram, desses 120. No meio deles estavam 12, sem Judas, porque no lugar de Judas entrou Matias. Você vai ver aqui, que entrou para formar o grupo dos 12 foi Matias. Então esse Matias, junto com os outros, que um foi pregando para o outro, foi ir para países, veio chegar no Brasil e chegou aqui nessa escola bíblica através de eu e você. Então olha o que diz, verso 16, Atos 1. Pedro disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Hoje eu vou falar sobre a sorte no ministério que ele alcançou, Judas, e que muitos de nós, irmão, estão no ministério porque é uma sorte, e muitos de nós jogam fora como Judas e não sabe o que é sorte. Sorte, irmão, é mais ou menos comparadamente com o que a gente conhece na terra. Por exemplo, a loteria esportiva, a Mega Sena, que tem aqui no Brasil, que a pessoa compra lá, né, um bilhetinho, e às vezes ganha sozinho, dá milhões de reais. Essa sorte aqui é muito mais do que bilhões e bilhões de prêmio da Mega Sena acumulada que você ganha sozinho. Porque na terra o ser humano pode ganhar e no outro dia morrer de coração e o dinheiro não serviu para nada. Outro que tem aí na televisão o testemunho dele, um velhão, ganhou sozinho na Mega Sena, casou com uma menina nova, a menina tramou a morte dele, a menina está presa até hoje. E o rapazinho, o saradão que ela arrumou, porque ficou rica, gastando o dinheiro do que ganhou na Mega Sena acumulada, os dois se culiaram para matar e mataram ele. Os dois estão presos. Quer dizer, o dinheiro da terra, a sorte de quem fica rico com o dinheiro de Mega Sena, que de um dia para o outro fica trilionário, mesmo que tu ganhe trilhões de vezes acumulado, não é igual essa sorte aqui de Atos 1,17, porque você vai escapar do lago de fogo, irmão. É uma sorte, viu? Multidão hoje estão se arrependendo, gritando, que Mateus 25:30, Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Com dinheiro ou sem dinheiro, sendo milionário ou não, todo dia vai multidão de gente para o fogo eterno. E a sorte deles foi o quê? Eu tenho um bom emprego de 1 milhão todo mês, sou um grande empresário, outro sou um grande político, outro, mas e morrer sem aplicar o cristianismo em sua vida? Tudo isso não adiantou, como Jesus disse. Que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Mateus 16:26. Então aqui diz que Judas alcançou sorte. Quando? Quando foi chamado pela primeira vez para ser um discípulo, assim como hoje. Se
você soubesse do que você está escapando, você que não quer ter o mesmo testemunho de Judas, se você soubesse o que você vai ganhar no céu, o que está preparado depois da morte para você ali em cima, naquela cidade que está lá no Apocalipse 21 e 22, você vai ver isso aqui é sorte, porque você vai ser, até o chão que você vai pisar, tudo é ouro, tudo é ouro. Lá não tem ladrão, não tem doença, não tem morte, é vida eterna, como rico, paz, alegria, num paraíso, para sempre. Enquanto os outros que não tiveram a utilização em sua vida, dessa sorte que Judas teve, irmãos, estão queimando em Mateus 25:30, cuidado com isso. Então aqui diz, ele alcançou sorte nesse ministério. Quer dizer, Deus decidiu escolher ele, como hoje tem pessoas escolhidas para estar no púlpito, outras escolhidas para ser um missionário na China, no Irã, por aí onde Deus tem mandado. Aqui em São Luís, como eu, sou missionário para essa escola bíblica, todo dia, há mais de 5 anos sou missionário, trabalhando, então isso é uma sorte para mim. Se eu trabalhar do jeito como Deus requer de mim, nessa escola bíblica, eu vou ganhar muito. Viu, irmão? Lá na eternidade, e não aqui. Então aqui diz, ó, verso 18, Atos 1. Mas primeiro ele diz, verso 16, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi. Ele está se referindo ao que o Davi falou aqui, irmão, há muitos anos, no ano 1000 a.C., no Salmo 41, no verso 9, que Davi diz, ó, meu amigo íntimo, que comia no meu prato, levantou o calcanhar contra mim. Ele não sabia que estava profetizando, tanto que Jesus, em João 13, 18, ele repete essa expressão de Davi, que era Judas, amigo íntimo, que levanta o calcanhar. Irmão, cuidado com o amigo íntimo, procure orar, porque tem íntimo igual Judas. Eu já tive pessoas que eu criei na minha casa comigo, que vieram morar comigo na minha casa, que se tornaram obreiros, que nunca foi nada na vida antes, era um assaltante. Viu, irmão, nós já tivemos centro de recuperação para drogados, e no início eu levava para dentro da minha casa, quando o centro de recuperação ainda não funcionava. Está aí meu testemunho no YouTube, digita aí Wagner Jesus, na Polícia Civil do Maranhão, testemunho, que eu fui policial do Maranhão, e depois me converti, comecei a levar um monte de gente para minha casa para me cuidar, e alguns se tornaram obreiros, foram íntimos, comiam no meu prato. Hoje tem deles totalmente desviado, e pelo menos um dele eu já ouvi dizer que ele fala mal de mim. Viu, irmão? Sabe por quê? Porque ele não aceita as pregações que eu faço. Ele, porque fez muito curso, não sei de que, ele acha que eu estou errado, que ele está certo. E alguém, quando encontra por aí, cadê o pastor Wagner? Aquele cara ali é um fanático, não sei o que, não sei o que. Mas a minha parte eu estou fazendo, porque cada um tem que ter certeza que o que ele está fazendo foi Deus que mandou. Então, mesmo que Judas decidisse se arrepender, Deus iria perdoá-lo, mas Deus sabia que não, porque 1000 anos antes, na época de Davi, Deus já falou sobre Judas. Irmão, tem gente que antes que o mundo existisse, Deus já sabe quem somos nós. Antes que o mundo existisse, porque Deus tem um atributo chamado presciência. Por isso que Judas não ia se arrepender como tem hoje na igreja. Gente que vai morrer nunca vai se arrepender de nada. Vai estar ouvindo a pregação, como Jesus disse em Lucas 8, 10 ao 15. Gente que vai estar ouvindo a pregação não vai se arrepender de nada, não vai prestar para nada, vai ser um homem bomba eternamente. Lá em Lucas 8, 10 ao 15, Jesus compara o
lugar onde ele está pregando, como um semeador que envia a semente para o chão. E ele diz: são 4 tipos de pregações que eu faço. Jesus disse: uma cai na beira do caminho, outra cai na pedra, outro cai no espinho e outro cai em boa terra. Quer dizer, cuidado você que está nas igrejas, porque Jesus está avisando que de dentro das igrejas, no mínimo 4 grupos tem dentro das igrejas. Cuidado, viu, irmão? Por isso que quando Jesus pregou, depois que ele ressuscitou, só tinha 120, e eram milhares e milhares de pessoas que ouviram as mensagens de Jesus. Por isso que eu não fico muito preocupado quando alguém diz: tua igreja é pequena, pastor Wagner, você ensina todo dia, tua igreja é pequena, cerca de 60 membros. Imagina a igreja de Jesus, que o povo se recusava a ouvi-lo. E sabe quem era que fazia o trabalho na vida daquele povo? João 8,44. Jesus dizia para Israel: o pai de vocês é o diabo. Vocês querem satisfazer o pai de vocês é o diabo. Então Satanás agia naquele povo quando Jesus pregava. Imagine eu quando estou pregando para você. Imagine eu quando estou aqui nesse púlpito. Se Jesus conseguiu pegar só 120, imagine eu. Então cuidado com essas igrejas gigantescas que tem 1 milhão de membros, que você pega na televisão aquela multidão. Cuidado, porque se a pregação não foi igual a de Cristo, não foi igual a de Paulo, cuidado, porque a maioria está perdida. É o joio no meio do trigo, é a ovelha no meio dos bodes. Cuidado. Então aqui diz, irmão, que foi uma profecia. O Judas, assim como muitos de nós, Deus vai tentar às vezes avisar, alertar, como eu estou tentando te avisar aqui. Muitos de nós estão assistindo esse vídeo, ou os áudios que eu envio todo dia para multidão de gente, pelo WhatsApp da escola bíblica, e muitos vão continuar igual Judas para sempre, ladrões, traidores. Ponto. Tá. Outra questão de Judas, aqui diz, aqui na Bíblia, que ele usou de falsidade. Em Mateus 26, 25, ele diz: sou eu, Rabi. Que é isso? Jesus está aqui na ceia, no outro dia ele ia ser preso, no mesmo dia ele ia ser, no outro dia ele ser crucificado e morto, no outro dia ele ia ressuscitar, mas antes ele está aqui na ceia. E ele diz: um de vocês vai me trair. Aí cada um dos discípulos começou a dizer: sou eu, Rabi. Rabi é um termo em hebraico que quer dizer mestre. Sou eu, mestre? Aí João disse a mesma coisa. Pedro: sou eu. E Judas, que já tinha tramado tudo, já tinha vendido ele por 30 moedas de prata, também repetiu para poder não ficar notório nos outros que era ele. Então ele disse: sou eu, Rabi. Irmão, olha a cara de pau de um homem. Ele podia muito bem ali aceitar a chance de dizer: sou eu, Senhor. Irmão, já viu que é Deus revelar para você sobre o futuro? Como tem um monte de gente, irmão, que antes de acontecer o mal com eles, Deus revela, dá um sonho, uma visão, ou usa uma pregação, ou usa uma própria revelação, alguém revelando e avisando. Irmão, cuidado com a tua vida. E ele fica dizendo: comigo não, e fica disfarçando, como Judas fez. Aqui nessa igreja uma vez, sabe o que aconteceu? Nós estávamos no culto, uma irmã que estava sentada aqui no círculo de oração, que aqui tem um grupo de irmãos, mais ou menos, um grupo, né, que participa de um culto chamado círculo de oração. Aqui toda terça-feira à noite, oração, clamor a Deus pelas vidas, por você, por mim, pelo Brasil, etc. E uma irmã disse para mim, nesse dia, na hora do culto: irmão, eu vi um caixão aqui, ó, entrando, muito sangue na igreja. Ela disse: eu vi agorinha, eu tive uma visão. Aí eu parei o culto: meu irmão, pode parar a oração, pode parar tudo.
orar, vamos fazer um clamor. Mas antes, eu olhei para um cidadão que ele nunca tinha vindo na igreja, primeira vez. E eu disse: irmão, a irmã teve uma visão aqui assim, assim, assim. Aí eu tive, não foi revelação, eu senti de dizer para aquele, eu disse: irmão, tu não quer receber oração, não quer te reconciliar? Que a irmã sonhou, ou melhor, teve uma visão aqui, que entrava um caixão com sangue. Não, irmão, não preciso me reconciliar, eu estou bem com Deus, sou de Deus. Aí eu ainda insisti: irmão, venha, bora orar. Ele era irmão de uma pessoa que estava na igreja com a gente na época. Ele rejeitou, não aceitou oração. E eu disse: irmão, então bora fazer um clamor a Deus, para dar um livramento para nós. Mas tem gente, irmão, que o diabo marcou para matar. E ele, quando ele rejeita a Deus, às vezes ele vai morrer lá. E às vezes Deus avisa, como nós estamos avisando aqui. Você que quer ser igual Judas, foi o que fizemos com aquele moço. E oramos, terminou o culto, ele foi embora. Passou um tempo assim de uma semana, o irmão dele recebe uma ligação e a gente estava junto. A gente estava num culto de rua, fazendo um culto de rua aqui nesse lugar. E o irmão dele me disse: mataram meu irmão agorinha, de bala. Ele foi arrumar uma briga no trânsito, mataram, deram 6 tiros de pistola, morreu na hora. Irmão, muitas vezes Deus está avisando, era como Jesus está fazendo com Judas. Ele disse: um de vocês vai me trair. Ele disse: sou eu, Senhor. Que negócio sou eu, rapaz? É na mesma hora, você sabe que você está fazendo bandalheira. Tu sabe que tu está em falta, está com uma brecha desse tamanho. O diabo está usando essa brecha para te matar, destruir. É a hora de você se humilhar, se reconciliar. Fica com o negócio de sou eu. Não, comigo não. Tem crente que ainda diz assim: é contigo que estão falando. Comigo não, eu não tenho nada a ver com isso. Muitos estão morrendo aí, irmão, indo para o fogo, porque morrem no pecado. Como morreu Judas no pecado. E muitas vezes Deus antes vai revelar, como Jesus falou para Judas: rapaz, um de vocês vai me trair. E ele já sabia quem era. Assim como Deus sabe quem é você. Te reconcilia, meu irmão. Te reconcilia, quem vai ganhar é você. Não seja como Judas, disfarçado, mascarado. Essa máscara não adianta, é só para te prejudicar. Tu está sendo prejudicador de ti mesmo. Te conserta. A multidão de gente morre todo dia, dentro e fora das igrejas. Uma hora vai ser tu. Cuidado para não viver igual um Judas. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já já voltaremos para a terceira mensagem de hoje e última. Você que está entrando pela primeira vez para pegar esse vídeo e quer entrar para receber as mensagens de áudio, de ensino todo dia em áudio, pelo Zap, entra no meu Zap e diz: irmão, me adicione aí na escola bíblica. Ponto. É de graça, escola bíblica. Mais de 5 anos estamos aqui ensinando, motivando você a ser um crente fiel, porque a vitória é tua. É você que vai ganhar, não é igreja, não é pastor, não é fulano, é você. Romanos 14:12 diz: cada um dará conta de si para Deus. Então um dia cada um vai dar conta. Não adianta botar a culpa em Judas, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem pastor, nem mãe, nem pai, nem marido, não. Deus vai chamar você. O teu comportamento como cristão é que vai ganhar muita recompensa, ou se for como Judas, é 0. Vai ser a condenação de Mateus 25:30. Cuidado com isso. Pega meu número, já envia para alguém esse vídeo. Ajude alguém a ouvir uma mensagem que a maioria dos pregadores não prega. Pega meu número, vamos salvar vidas. 984904763. E o código do Maranhão é 98. Você está fora do Brasil, põe 55 antes. Deus te abençoe. Amém, 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 amém.